Olá, você que me acompanhou aí em todas as aulas da disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Estamos chegando ao encerramento da nossa quarta unidade, assim como da nossa disciplina. E na quarta unidade, toda a abordagem esteve na análise de viabilidade econômico-financeira, utilizando a partir daí muitos instrumentos, muitas técnicas de orçamento de capital, algumas mais sofisticadas, mais robustas, outras menos sofisticadas, mas todas importantes para a nossa análise, para que a competência da unidade fosse então atingida. A competência da unidade 4, ela aborda interpretar os conceitos e cálculos envolvidos, os quais referem-se aos índices de lucratividade e rentabilidade, e ainda analisar a sensibilidade financeira por meio da variação na TIR, que é a taxa interna de retorno, de comparações entre o VPL, que é o valor presente líquido, e a taxa interna de retorno, e ainda comparar com o índice de lucratividade líquido no processo decisório. Então, tudo isso é importante. E, para tanto, para chegar nessa comparação final, para ter respaldo para chegar a essa tomada de decisão, nós perpassamos por muitos critérios ao longo da unidade 4. Entre eles, a unidade evidencia o índice de lucratividade, que é um indicador financeiro que permite perceber qual é a rentabilidade do capital próprio do empreendedor. Para o cálculo do índice de lucratividade, nós utilizamos a seguinte equação, que é quando nós somamos o valor atual das entradas de caixa, dependendo aí, de quantos períodos eu esteja falando, 3, 5, 10, ao final nós fazemos esse somatório, sempre considerando o valor do dinheiro no tempo e ainda o investimento inicial. Para o critério de decisão do índice de lucratividade, o projeto deve ser aceito quando o índice de lucratividade é maior ou igual a 1 e rejeitado se o índice for, então, menor que 1. Entre os fatos importantes também abordados aqui, a unidade 4 ela faz uma abordagem dos índices de rentabilidade, os quais são indicadores utilizados para mensurar o retorno financeiro de determinada empresa, de determinado negócio, e esse fator pode não ter relação nenhuma com os ativos, com investimentos financeiros ou mesmo com o próprio patrimônio líquido em questão. E entre alguns índices de rentabilidade que nós podemos analisar ao longo da unidade 4, nós temos a margem de lucro bruto, que é obtido pela equação em que eu vou deduzir das receitas de vendas o custo dos produtos vendidos e vou fazer aí o quociente ou a razão com a receita de vendas, multiplicar por 100, porque eu quero saber em termos percentuais, e ele vai mensurar o percentual do lucro sobre as receitas de vendas. Temos ainda a margem de lucro operacional, em que nós vamos buscar aqui o resultado operacional dividido pelas receitas de vendas e vamos então multiplicar por 100. O que ele vai mensurar? Ele mede o percentual de valores de receita que permanecem após a dedução de custos e despesas, com exceção dos juros, dos impostos e dos dividendos, sendo lucro para cada unidade monetária da receita. E além destes dois, nós temos também um outro índice importante, que é a margem de lucro líquido, que foi também trabalhada ao longo da unidade 4, que é o lucro disponível ao acionista ou aos acionistas, dividido pela receita de vendas e multiplica sempre por 100 no final. O que ele vai representar? Representa a proporção de cada unidade monetária da receita de vendas após a dedução de custos, juros,
impostos e os dividendos. E mais alguns fatos importantes também analisados aqui e que a unidade 4 vai evidenciar é a respeito da análise de sensibilidade financeira para mensurar o impacto de variáveis diferentes em determinado projeto ou decisões financeiras e possibilita avaliar como que a modificação de determinados parâmetros podem afetar os resultados esperados. Contudo, comparar as técnicas de análise econômica de investimento, como o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o índice de lucratividade líquida, é extremamente importante para a tomada de decisões. Então, a unidade 4, ela traz a essência desses critérios tão importantes, né, que nós verificamos e que são utilizados na apresentação de um relatório, na palavra final de um processo decisório, numa análise de investimento entre aceito ou não aceito, vai trazer retorno ou não vai gerar prejuízo, pode gerar, não pode, pela taxa interna de retorno. Então, tudo isso são critérios. E é claro que aí você também sai um pouco dos critérios e analisa o mercado, como, por exemplo, numa análise de sensibilidade num cenário esperado, fazendo também aí a projeção do que aconteceria na pior das hipóteses, né, num cenário pessimista, mas o que poderia acontecer de melhor no cenário otimista. Então, tudo isso faz parte desse processo. E para que nós possamos aqui encerrar, eu quero trazer os pontos principais nessa figura do que nós trabalhamos ou que é tratado ao longo da unidade 4. A unidade 4, ela faz uma abordagem iniciando pelo índice de lucratividade, perpassa pelo índice de rentabilidade, mostrando todas as margens possíveis, e ela começa a chegar ao fechamento ali, trabalhando na análise de sensibilidade financeira, inclusive verificando aqui, fazendo uma análise, né, de cenários, que é tão importante na prática da economia, na prática de uma tomada de decisão, na prática financeira. E chegamos, então, aos preceitos de identificação de viabilidade econômica financeira, fechando, assim, a unidade 4. No mais, estamos aí chegando à finalização da nossa unidade 4, bem como a finalização da nossa disciplina. Foi um prazer trabalhar com vocês nessa disciplina, que tem bastante cálculo, né? Exige aí bastante o uso da calculadora, mas isso é muito importante, vai ser importante para você, talvez já está sendo importante se você já está trabalhando na área, né? Ou para quem almeja entrar para essa área, é importantíssimo entender, né, o uso da HP, entender aí essa utilização, a interpretação dos critérios. Eu desejo a vocês que fechem essa disciplina com chave de ouro, com um bom resultado. Não só essa disciplina, como as demais que vocês estão cursando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.